Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem esfaqueado até a morte em São Lourenço. Rapaz se endivida com traficantes e assassinado no bairro de Areias. Jovem assassinado em caixa d'água com tiros de pistola. Motoqueiros matam jovem a bala no bairro do Jardim Brasil. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 nesta terça-feira, 29 de setembro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 11 assassinatos, 11 crimes, sendo 7 no interior e 4 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.600 assassinatos, sendo 1.440 no interior e 1.160 no Grande Recife. Estamos sendo informados de que um acidente fatal aconteceu há poucos instantes na BR-232, pertinho da comunidade dos Milagres, no bairro do Ibura. A informação é de que um rapaz teria escorregado e caído, sendo atropelado e morto por um caminhão. Esse acidente teria acontecido há poucos instantes. Um garotinho de 2 anos de idade estava desaparecido desde o último domingo e foi encontrado assassinado, e o corpinho com uma pedra amarrada ao pescoço, localizado o corpinho dele em um barreiro no sítio Cercadinho, distrito de Rainha Isabel, em Bom Conselho, no agreste do estado, a cerca de 500 metros de distância da residência da vítima. O suspeito do crime de ter matado o garotinho é o padrasto dele, um adolescente de 16 anos que foi apreendido e autuado em flagrante por ato infracional na delegacia local. Ele confessou o bárbaro crime, disse que foi por raiva da criança que matou a criança. O corpinho do bebê de 2 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O cabeleireiro José Everaldo Mourato da Silva, com 29 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele foi morto com tiros de pistola .40 dentro da barbearia dele, localizada na Rua 4, também conhecida como Rua Capitão Marlindo Rocha, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. Um só elemento numa motocicleta Bros vermelha desceu do veículo, cometeu o crime e fugiu, tomando destino ignorado. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do cabeleireiro José Everaldo Mourato da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. 2 homens foram assassinados a bala no bairro da Coab, Angelino, agreste do estado. Edson Silva Ferreira tinha 19 anos de idade e José Augusto Batista da Silva. Uma outra pessoa, um rapaz, também ficou ferido e os 3 estavam indo, segundo informações, a um terreno utilizado para consumo de drogas quando foram baleados. José Edson morreu na hora. José Augusto ainda chegou a ser levado para o hospital, para onde foi levado também o rapaz ferido. Os corpos de Edson Silva Ferreira e José Augusto Batista da Silva foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Emerson da Cruz Cerqueira, um jovem com 18 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Rua 20, ao lado do lixão, no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o jovem de 18 anos, ele seria usuário de drogas e cometia roubos para manter o vício. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Edmar da Refrigeração, na Avenida A, no Managuape 2, em Paulista. Ronaldo Nogueira, ele é relojoeiro e repórter fotográfico, está na Rua das Flores, no boxe 2, no centro do Recife. O mecânico Campeão e a família ligados na Jornal, na Rua Ramiz Galvão, no bairro do Arruda. O porteiro Jean do Curado, ele é a namorada dele, Ana, que mora no bairro da Mangueira. No alto, José Bonifácio, estão lá Tom da Quitanda, Marroco, Fernando Marroco, Adelson do Açougue no terminal de ônibus e Zé Ganso do Mercadinho JP. Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, e em Santo Amaro, Moura do Mercado das Flores. A rapaziada na Ceasa, os trabalhadores ambulantes, motoristas, comerciantes,
todos sintonizados na jornal, inclusive também o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice, viúva do nosso amigo Marcos Barbosa, Cleonice, e os funcionários do restaurante Pajaraca, no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. Homem esfaqueado até a morte em São Lourenço. Rapaz se endivida com traficantes e é assassinado no bairro de Areias. Jovem assassinado em caixa d'água com tiros de pistola. Motoqueiros matam jovem a bala no bairro do Jardim Brasil. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Faleceu ontem no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, um homem que havia sido esfaqueado pelo próprio primo em Agrestina. Luiz Manuel da Silva tinha 52 anos de idade, era conhecido pelo apelido de Lambu. Ele morava no sítio Riacho do Peixe, lá em Agrestina, e havia sido esfaqueado antes de ontem, domingo, por um primo dele que foi preso em flagrante. José Antônio da Silva, conhecido por Mudo, foi preso em flagrante. Edivaldo Márcio da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 6 horas da noite, na rua Sebastião Chaves, também conhecida como Rua da Balança, no bairro Tibiri, em Barreiros. Um só elemento numa motocicleta teria cometido o crime, cujos motivos ainda são desconhecidos. Os aniversariantes de hoje, terça-feira: Jacó da Quitanda, no terminal de ônibus de Rio Doce, em Olinda. Vai ser tudo na base do 0800. Estão convidados os amigos dele, o comissário Cláudio Oceanô e a dona Estela, que moram na 4ª etapa do Rio Doce, lá em Olinda. José Edson de Almeida Costa, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e o diretor é Joaquim Neto. Raikkonen está completando hoje 13 anos. Raikkonen, ele é filho de Renata, que mora em Sergipe, é irmão de Gabriel Biel. A família mora aqui no Recife, no bairro dos Torrões. Os bisavós do Raikkonen, deixa-me ver, o Paulo Cândido e Dona Maria, são os bisavós. Os avós, o serralheiro Lorinaldo de Boa Viagem e Cleide dos Torrões. Os tios do Raikkonen, Rafael Rafa, Rayane e Rosemary, empresária do ramo de bolo. Os primos do Raikkonen, Eric e Heitor, e Arthur Felipe, que é justamente o meu netinho de 6 anos de idade. Tá todo mundo já organizando a festa. E Dona Francisquinha, da travessa da rua Mira Carmelo de Andrade, no bairro de Pau Amarelo. Dona Francisquinha está completando 70 anos de idade. O esposo dela é seu Gilson, a filha é Celinha, o genro é Nildinho e os netos Gigi, Vitor e Felipe, toda a família já reunida. Os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Ilo Rodrigues dos Santos, Jorge Martins dos Santos, Edmilson da Costa Silva, Mário Correia da Silva, Luiz Fonseca de Lira e Efigênio Rogaciano da Silva. E a pensionista Abigail Lima Rocha. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agradecendo nossos irmãozinhos aqui, os operadores da rádio, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac e também Aldo Leite, que está comandando aqui o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página Supermanhã. Você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR. As recepcionistas Martinelli de 2 Unidos, Raíssa Janaína Ramos, André Marinho de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Bom Nemetério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão de plantão Elaine, a Maga e a Índia de Rio Doce. Os maqueiros de plantão Sávio, André Mineral, Índio e Igor Marinho de 2 Unidos. A polícia prendeu na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado, um elemento tido como líder de um grupo criminoso. Marcos Tenório Cavalcante, de 34 anos de idade, conhecido como Coloral. Ele comandava uma
uma facção denominada Bonde dos Loucos, e era foragido do presídio de Limoeiro. Um comparsa dele também foi preso, Joséildo da Silva, de 37 anos de idade, vulgo Fia, que estava com a pistola .40 na residência dele, na Rua dos Ferroviários, bairro Bagano. Coloral e Fia foram levados para a sede do DENARC lá em Garanhuns, onde foram autuados em flagrante. João Bosco Timóteo de Freitas, com 44 anos, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma festa numa residência em Pesqueira. O suspeito, um tal de Betinho, está foragido e a vítima, João Bosco Timóteo de Freitas, foi levada para o Hospital Dr. Lídio Paraíba. Tem mais gente ligada aqui com a gente na jornal. Os irmãos Léo Barbosa e Edivan Barbosa lá em Aldeia Camaragibe. Tuca e Ivete, o casal tá lá em Vertentes e Taquaritinga. Ramos Galdês em São Lourenço da Mata. Em Nova Tiúma estão lá Zito e Boró do restaurante. Chibata tá no Cabo de Santo Agostinho. Juarez é motorista do Bolsa Família de Igaraçu. O vigia Sopa do Hospital Barão de Lucena. E o amigo Jadir, ex-jogador do Santa Cruz, mora em Palmarano Paulista. Tony tá na Guabiraba com a esposa Isabela e a família. Sargento Eliezer da Casa de Justiça e Cidadania, a esposa dele, Márcia. Eles moram no bairro do Bartolomeu Nenhum Paulista. O Sargento Riquinho também é da Casa de Justiça e Cidadania, é irmão do nosso amigo radialista Tony Sena. Sargento Riquinho mora no Conjunto Prado Janga, em Palma Paulista, onde moram também o casal Davi, Fátima e Davi. Num tá lá em Pontas de Pedra e Ana Lolita tá em Carne de Vaca. Fafá do bairro do Cajueiro, ela é amiga de Rubens Mesquita. Severino Bi é aposentado do Tribunal de Contas, ele mora na Vila dos Comerciários, em Casa Amarela. Um dos bandidos mais procurados pela Polícia Civil da Paraíba e também de Pernambuco foi localizado e preso quando procurava atendimento médico no hospital em João Pessoa. Pinho, como é conhecido, é tido como um traficante de alta periculosidade, autor de vários homicídios, que agia na região da Mata Norte do estado e também nos municípios de Abreu Lima e Igaraçu. Pinho havia sofrido um acidente de carro neste final de semana e permanece internado e está sendo custodiado pela Polícia Militar Paraibana. Duas motos colidiram em Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado, deixando um saldo de um morto e outro ferido. Quem morreu foi George Júnior Frutuoso Diniz, de 27 anos de idade. O ferido não foi identificado, o nome pelo menos não foi informado, e ele foi levado para o hospital local. E o corpo de George Júnior Frutuoso Diniz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Catarina Carvalho dos Santos, de 20 anos, residente de loteamento Mirelle 3, em Porto de Galinhas e Pojuca, foi agredida a facadas debaixo do viaduto Prefeito Geraldo Melo, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, por Renato Inácio de Loyola Filho, 41 anos de idade, que foi preso em flagrante por policiais militares do 6º Batalhão. Catarina Carvalho dos Santos foi socorrida no Hospital Geral de Prazeres, de onde foi seguida removida para o Hospital de Under Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Arlindo Correia Teodoro da Silva Júnior, com 45 anos de idade, residente na Rua Luiz Andrade de Sá Benevides, no bairro da Macaxeira, foi agredido a facadas na Rua do Sol, perto dos Correios, no centro do Recife, por uma pessoa de identidade uniformada, e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Rafael Antônio da Silva, de 25 anos, residente do loteamento Santa Fé, em Nazaré da Mata, foi agredido a facadas por um desconhecido e socorrido na emergência do HR. Um homem de 40 anos de idade, identificado apenas como Pedro Rivaldo, foi socorrido no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. Também não disseram o local onde aconteceu a agressão. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem esfaqueado até a morte em São Lourenço da Mata. Adelino Cesário de Barros, um homem de profissão e residência não informadas. Aliás, ele residia na Rua Severino Rodrigues, na Vila Dourada, em Xanditábua, São Lourenço da Mata, e foi esfaqueado até a morte na própria residência, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rapaz se endivida com traficantes e é assassinado no bairro de Areia.
Gildeone Jonas do Nascimento Silva, com 30 anos de idade. Ele foi encontrado morto com o corpo enrolado com um saco plástico, estava com os pés, mãos amarrados e foi localizado na rua Chimboré, na comunidade do Caçote, em Areias. No dia de antes de ontem, ele havia participado, segundo informações, tinha participado de uma festa de um time chamado Papelão, no bar do próprio clube, localizado na rua Senador Tomás Lobo, lá em Areias, de onde havia sumido um celular. E o Gideone foi apontado por ter sido o autor do roubo e que ele teria vendido a traficantes lá na comunidade. O aparelho chegou a ser resgatado pelo tal Papelão, dono do time. De acordo com informações, Gideone já vinha sendo ameaçado desde a semana passada por conta de dívidas de entorpecentes. A família já havia pago parte das dívidas dele, mas ele continuava endividado e por isso ele foi assassinado. O corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Jorge Henrique Nunes Campos, de 42 anos, residente na rua Anchieta, em São Tamaro, foi agredido brutalmente a socos e pontapés na rua Jaime da Fonte, no bairro, por elementos desconhecidos e foi socorrido no HR. João Batista da Silva, 62 anos, residente na rua João Bernardino de Sena, no bairro Cruangi, em Timbaúba, foi baleado por desconhecidos e socorrido no HR. Um adolescente de 16 anos foi agredido a golpes de faca na rua Siqueira de Melo, distrito de São Pedro, em Caranhins, no agreste do estado. E o suspeito, Antônio Holanda Campos, está foragido. O adolescente foi levado para o Hospital Regional Dom Moura. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Motoqueiros matam jovem a bala no bairro do Jardim Brasil. A vítima, Paulo Henrique do Nascimento Almeida, com 24 anos, residente na rua Jequié, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente a uma casa de um vizinho dele, onde estava capinando. Ele estava lá trabalhando, capinando. Dois caras chegaram numa motocicleta e meteram bala nele, fugindo em seguida. Paulo Henrique do Nascimento Almeida foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade de Tabajara, de onde foi em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Jovem assassinado em caixa d'água com tiros de pistola. Denilson William da Silva Martins, o jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado ontem por volta das 8h40 da noite com tiros de pistola, a maioria na cabeça, na travessa da rua Gamileira, na estrada de Passarinho, na comunidade Marim dos Caetés, do bairro de Caixa d'Água, em Olinda. E a única informação é de que o jovem foi morto por dois elementos que fugiram a pé. O corpo de Denilson William da Silva Martins foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por equipes do ICEI, do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.